E é isto que às vezes falta no PSD. É clareza de ideias, de propostas. Porque propostas boas existem. Mas se eu perguntar aqui nesta sala se percebem o que é a ideia de que a primeira medida que o PSD defende para o setor económico e empresarial é reduzir os custos de trabalho, se alguém consegue conceber isto quando o que está em causa na cabeça de cada português é saber se em algum momento vai ter capacidade de continuar a manter o seu emprego ou se vai para o desemprego, ninguém vai perceber. Mas percebem, se relativamente ao Código de Trabalho nós tivermos esta atitude, as normas de relacionamento do trabalho devem ser flexibilizadas, agilizadas. Uma empresa não se deve sentir presa a um trabalhador. Um trabalhador tem que sentir a necessidade, a obrigação e o sentimento de renovar competências para ser capaz de responder ao seu posto de trabalho. Não é? Ele não faz nada, a empresa nada pode fazer e vão todos para o desemprego. Mas deve também ser dito pelo PSD, nesta atitude liberal de dizer que deve flexibilizar as normas da relação de trabalho, deve ser dito depois aquilo que é essencial e que faz de nós social-democratas. É que ao Estado cabe o dever, numa circunstância de um qualquer português ir para o desemprego, ter o dever de ter uma política de apoio aos desempregados digna. Não é a que nós temos. Porque os desempregados hoje têm rendimentos muito reduzidos, contrariamente àquilo que diz o Banco de Portugal, e quem cai no desemprego verdadeiramente entra numa espiral de decadência humana que muitas das vezes é a origem de um conjunto de conflitos no seio da família, de um conjunto de conflitos na estrutura social que se perpetuam, que se renovam e, acima de tudo, contagiam negativamente a sociedade portuguesa. E é isto que tem sempre que dizer. Tem que romper barreiras, tem que saber assumir atitudes frontais em momentos de crise, mas também ter o ponto de responsabilidade de nunca esquecer a sua matriz social-democrática. E humanista que fez de nós um partido tão importante na política portuguesa. E é por isso, caros amigos e companheiros, que vos quero também dizer que estes são os momentos em que um político pode fazer uma de duas coisas. Ou cruzar os braços, ou ter a coragem de dizer o que pensa. Ter a coragem de levantar a sua voz, muitas das vezes, de forma pouco cómoda, porque vai contra a corrente. Eu prefiro ser desses políticos que todos os dias, no final do dia, tenha a consciência tranquila, que construtivamente disse o que pensava, pela sua cabeça, de acordo com aquela que foi a confiança que depositaram os que votaram nele para ele os representar, e acima de tudo, que faz da sua ação política um desafio fundamental para mobilizar a sociedade que o envolve, para ser positivo e construtivo. E nós, nesta região, ao longo da nossa história, fomos sempre um exemplo ao país de não nos vergarmos perante as dificuldades e, acima de tudo, termos a coragem de dizer coisas diferentes que marcaram a história e que abriram caminhos novos para Portugal. E é isso que nós temos que continuar a fazer. Eu sei que a situação é muito difícil, mas é nos momentos de situações difíceis que se vê a dimensão de um partido e a coragem dos dirigentes desse partido. E é por isso que vos quero dizer, caros amigos e companheiros, que o PSD do Porto vai continuar a rumar nesse sentido. Já no próximo dia 2, vamos ter o grupo parlamentar do PSD numa visita ao Distrito do Porto, que vai ao Val do Ave, ver algumas das promessas não cumpridas deste governo. Mas vamos romper com uma tradição que o PSD teve durante os últimos anos. Uma tradição muito influenciada pela mentalidade centralista de Lisboa. É que vamos convidar para um encontro, não a Associação Empresarial do Porto, não a Associação Comercial do Porto, que são efetivamente estruturas nacionais importantes e altamente representativas a nível nacional, mas vamos convidar aqueles que em cada concelho, em cada local, verdadeiramente, no dia-a-dia, se defrontam e representam o tecido económico. Vamos convidar as associações comerciais e industriais de cada concelho para se juntar a nós, ao grupo parlamentar, ao PSD do Porto, por iniciativa e convite do PSD do Porto, para refletirmos com aqueles que na sociedade, ao nível mais próximo de cidadão e do pequeno e médio empresário, diariamente colhe a opinião, sente o sentimento de cada um e consegue, relativamente a esses problemas, ter uma visão de grande proximidade. No mesmo dia 2, à noite, vamos fazer aqui um encontro. Um encontro com o deputado Miguel Frasquilho. O deputado Miguel Frasquilho veio ao Distrito do Porto
apresentar um trabalho acerca das diferenças de opinião que o PSD tinha relativamente ao Orçamento de Estado. Foram ditas muitas coisas nessa altura que hoje comprovadamente estão na atualidade. O PSD fez propostas que o Governo considerou irresponsáveis, que atacou na Assembleia da República dizendo que o PSD era despesista, mas a verdade é que hoje essas são as propostas que o Governo tomou no Orçamento Retificativo, que, por semântica, chama de Orçamento Suplementar. Mas a verdade está do lado do PSD nesta discussão. E devemos dizê-lo sem tibiezas. Devemos fazê-lo pelo país. Devemos andar como andou no tempo da fundação do partido, os nossos fundadores, porta a porta pelo país, a dizer aquela que é a verdade, se essa verdade não consegue passar através dos meios globais de comunicação social. Este é o desafio que o PSD tem pela frente e, porventura, muito mais depressa do que aquilo que julga. E se não andar da perna, aquilo que acontecerá é, mais uma vez, estar em desencontro com a história e ficar relegado para um segundo plano. E não sei quais são as consequências históricas que poderão decorrer para um partido que fica 20 anos arredado do poder e que, acima de tudo, fica 20 anos arredado do poder quando a situação social, económica e histórica de um país exigiria que esse fosse o partido que o governasse, porque noutros momentos foi o partido que conduziu o país para fora de crises. E é este o grande desafio que todos nós vamos ter pela frente. Estou convicto, com o vosso trabalho, com o trabalho de cada um dos militantes deste distrito, com os nossos autarcas, dos quais nós muito nos orgulhamos, com o trabalho dos nossos deputados, dos dirigentes nacionais e dos dirigentes locais, vamos em conjunto enfrentar as dificuldades, mas sem tibiezas. No momento em que aquilo que se exige é políticos com coragem, com determinação e, acima de tudo, com vontade de vencer. Viva o PSD, viva o Distrito de Porto, viva Portugal! Obrigado a todos, espero que tenham estado com a vossa presença.